O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Mujica descarta tratamento de câncer fora do Uruguai e agradece apoio. Bueno, Silvia, tivemos aí, né, no começo da semana essa notícia que, de certa forma, comoveu, né, boa parte da opinião pública aqui pelo nosso subcontinente, né? Sim, de fato foi um choque, né, para quem segue a política, para quem admira e para quem não admira o Mujica, né, porque de fato eu acho que ele vai ficar para a história, enfim, é uma elucubração minha, mas acho que ele vai ficar na história como um dos grandes estadistas latino-americanos dessa nossa época, né? Enfim, então uma notícia chocante, enfim, e ganhou os titulares aí de vários jornais daqui, da Europa, né? Agora, eu destacaria aí que o Mujica foi muito realista, muito pé no chão, embora ele estava emocionado, claramente, na mensagem, ele foi claro ali, olha, é uma coisa difícil, eu tenho uma situação que torna o tratamento impossível, que é a doença autoimune, enfim, e fez referências à morte, né, como se fosse uma conhecida próxima dele, e que até usou uma palavra, umas expressões locais uruguaias ali para falar, foi bem poético, assim, né? Foi poético, não sei se tem a frase, agora não tem. Eu tô aqui, em mi vida, más de una vez anduvo la parca, rondando el catle, pero me siguió pastorando todos esos anos. Esta vez viene com la guadaña en risque, né? Citando, né, que a morte tá com a foice em riste, né? Traduzindo vulgarmente, ele, né, dizendo que a morte sempre esteve presente na vida dele, fazendo referência aí à vida de guerrilheiro, vida de político, mas que agora ela tá com tudo e tá perto dele, é isso que ela, né, que a gente pode entender. Isso foi uma conferência de imprensa, né, cerca de 5 minutos, não houve perguntas, até pelo clima de consternação, né. Enfim, eu acho que, como eu estava falando, a coisa do estadista, né, eu acho que quando ocorrer a morte dele, enfim, como ele está dizendo, não é uma coisa que ele tenha muita esperança de prever muito, vai ser uma grande comoção no Uruguai, né, e depois a gente teve mais uma notícia relacionada ao fato de ele ter recebido muitas propostas de se tratar em outros países, né, e rejeitou todas, né. Inclusive no Brasil, né. Inclusive no Brasil, o que também me parece fazer todo sentido para mim, né? Um homem que lutou a vida dele pelo Uruguai. Quando era presidente, recebia um salário e dava o salário dele porque ele queria viver como um uruguaio médio, né? Sempre pregou a sobriedade, a austeridade. Não morava no palácio, né? Seguia morando ali no palácio, na Villa del Cerro. Exato. Então não dá para imaginar ele agora indo para um hospital norte-americano. Ou nos Estados Unidos para tentar salvar a vida dele, né? Ele nem se sentiria bem, acho. Eu acho que lugar pra... é uma coerência com a trajetória política dele, né? Exato. E também tivemos outro, né, ex-presidente uruguaio passando por um problema de saúde, mas menos grave. No caso, o Luiz Alberto Lacalle Herrera, pai do atual mandatário, Luiz Alberto Lacalle Pou, que um pouco depois, né, que saiu a notícia do Mujica, ele estava se retirando da sede do Partido Nacional quando caiu e teve que ser encaminhado para o hospital britânico, mas se encontra fora de perigo, foi só um susto, né? E falando, né, do atual presidente, ele também, né, se mostrou bastante solidário ao José Mujica, inclusive deu, né, os votos de melhora para o ex-presidente. Claro, vai ser uma coisa que vai unificar esquerdas e direitas da região, né? Não sei o Milei, mas enfim, acho que todos só vão torcer por ele e manifestar-se de modo positivo com relação a
esse processo dele. Bem, e falando, né, do atual presidente argentino, agora a gente cruza o charco, já que foi aprovada, né, a tal lei ônibus, no que representa uma vitória para o governo no Congresso argentino. É uma vitória, sim, Matias, mas é uma vitória de uma proposta que foi bastante desidratada, né? Porque ela, em sua versão original, tinha 600 artigos, era mais ampla, incisiva em itens importantes, como a reforma trabalhista, a reforma das pensões, né, as aposentadorias, e acabou passando uma versão bastante mais light dessa proposta. Não deixa de ser uma vitória do governo, preciso ressaltar isso, porque é um governo que tem minoria nas duas casas e conseguiu na Câmara de Deputados, que era a mais numerosa, talvez a mais difícil de passar, ele conseguiu uma vitória. Então é um trunfo dele, né? Mas curioso que isso aconteça alguns dias depois, não mais, do que a marcha contra ele, né? Que foi bastante numerosa e tudo mais, né? Hoje mesmo eu vi uma pesquisa que mostra que ele está realmente dividindo o país, né? Por muito pouco, ele está com 51 ponto algo de imagem positiva e 48 de imagem negativa, ou seja, o país está de fato dividido, né? E falando justamente da Câmara dos Deputados, né, tivemos o rompimento, né, do bloco Hacemos Coalição Federal, né, que juntava o Hacemos por Nuestro País com a Coalición Cívica, essa última fundada, né, pela Elissa Carrió, que acabou, né, saindo desse bloco justamente porque ela denunciou um pacto entre o atual presidente, Javier Milei, e o Hugo Moyano, né, que é o homem forte da CGT. Então, tivemos, né, entre os votos 3 contras, né, do Hacemos Coalición, uma abstenção e 18 votos, né, dessa coalizão federal, né, que reúne, enfim, setores muito distintos, né, e os setores ali do Partido Justicialista de Córdoba, do Partido Socialista, enfim, não tem, né, uma ideologia muito estabelecida, né? É meio... Eles não querem tomar partido, na verdade, né? Porque não apoiam totalmente o Milei, nem a oposição, né? E o movimento de cadeiras que foi observado foi justamente da União Cívica Radical, que votou, né, integralmente a favor do projeto. Sim, agora nós vamos ver como é que é isso na prática, né? Ainda precisamos esperar o Senado, espera-se que a votação no Senado seja a partir de segunda, ou pelo menos em algum momento da semana que vem, e se as expectativas é que seja uma votação rápida, com tendência para aprovar, né? Enfim, ele vai ter alguma trégua aí para vermos se essas medidas vão funcionar. E só me corrigindo, porque teve 4 congressistas radicais que se abstiveram, mas os demais 30 votaram a favor, né? Junto, claro, com o Libertad Avança, o PRO e o Inovação Federal, além de outras legendas minoritárias. Tem uma história da Argentina que um breve comentário, né? Milei passou essa semana brigando com os organizadores da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, né? Como não há pobreza, não há problemas, né? Não há lei bases para implementar, o Milei resolveu atacar a Feira do Livro de Buenos Aires, que acabou se transformando na voz de todos aqueles membros de institutos de cultura, do INCA, do Instituto de Teatro, do Instituto da Música, da Biblioteca Nacional, que estão tendo os seus orçamentos recortados de modo brutal e causado revoltas, marchas, etc. E a Feira do Livro era o lugar onde o Milei iria apresentar no outro domingo o seu livro sobre capitalismo, enfim. E ele ia fazer um mega show ali,
O diretor da feira achou que eles estavam pedindo demais, porque pediam não sei quantas mil entradas extras, uma coisa de segurança muito acima do que se espera ali, iria afugentar os visitantes e podia até mesmo chamar visitantes mais violentos, assim, né? E aí Milei respondeu, achando que esse diretor da feira estava dizendo que a vida dele estava em risco. E começou a dizer, não, eu quero me matar na Feira do Livro, então não vou mais, e não sei o quê. Então essa foi a novelinha da semana, né? E ela teve o desenlace com o Milei desistindo de lançar seu livro na Feira do Livro e vai lançar no Luna Park, num evento assim, todo midiático e espalhafatoso. Então, o Luna Park, né, que é o templo do boxe argentino, além de ser uma famosa casa de shows também, né? Muito próximo ali do Congresso, né? Isso, e perto do Porto também, né? Sim, ele nasceu como um lugar para luta. Tem inclusive, né, o espaço do ringue ali, ainda tá marcado no chão, né? Sim. Agora ele saiu, lá é a pista e o palco tá lá na frente. E também tivemos boato, né, do sequestro do Conan. Essa história dos cachorros, eu posso falar delas, a gente pode aumentar o podcast para mais 2 horas. Não, I'll make a long story short. A questão voltou à tona, porque ela já existia, quando o Milei deu uma entrevista com aquele jornalista argentino-americano, Andrés Oppenheim. E ele perguntou, presidente, o que você faz para relaxar? E ele disse, não, eu vou até o canil ali da Residência de Olivos e brinco com os meus 5 cachorros. Aí a nação parou, assim, porque o que se sabia é que o Milei tinha um cachorro, o Conan, esse é o especial, é aquele com quem ele diz conversar mesmo após a sua morte em 2017. Colocou ali médiums para que fosse possível ter uma interação com ele. O Conan teria dado as orientações para que ele chegasse à presidência. Mas o Conan morreu. E Milei mandou fazer clones do Conan nos Estados Unidos. Voltaram dessa viagem 5 cachorros. O que ele tinha achado mais especial, ele chamou de Conan 2. E depois os outros, todos ganharam nomes de economistas, né? Então tem Milton, Lucas, Robert, cada um é um economista, para quem ele diz que pede dicas. Mas enfim, o fato é que o Conan 2, que era o especial, morreu, não aguentou a viagem. Então, há uma dúvida de se é que o presidente considera que ele não morreu e continua brincando com ele, e se essa for a opção, começou-se a questionar a saúde mental do presidente. Ele brinca com um cachorro morto. E essa pergunta começou a ser feita quase que diariamente nas conferências de imprensa do porta-voz dele. O porta-voz já não aguenta mais, já falou várias grosserias, por favor mudem de assunto, isso é a vida pessoal dele e tal. Mas há, de fato, uma linha de críticos ali do governo que diz que ele precisa explicar quantos cachorros ele tem. Porque se ele tem 4 e vê 5, o cara tinha que estar no hospício e não na casa ousada. Essa é a conclusão deles, né? Mas segue a saga em aberto. Ninguém sabe exatamente quantos são os cães de Javier Milei. Inclusive, um dos cartazes, né, dos protestos estudantis contra, né, o vaciamento da UBA era estúdio para não pedir consejos a um perro, né? E outro também, uma variação desse que tinha era sem ciência não há clones de Conan. Bem, agora a gente atravessa a fronteira ali ao norte, vamos para a Bolívia, já que há uma indicação, né, por parte da Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Campesinos da Bolívia, da nomeação do Luiz Arce, né, para as próximas eleições, né, já que teremos o Congresso do MAS agora no mês de maio e existe, né, toda essa disputa dentro do partido. O próprio presidente boliviano foi expulso da legenda, mas enfim, não sei como vai ocorrer, mas é curioso porque, com perdão do trocadilho, o Arce se mostra forte justamente no campo do Evo Morales, né?
Claro, claro. Eu fiquei um pouco confusa aí com essa notícia, porque eu entendo que está tudo meio rachado, né? Tanto o MAS como o grupo mais cercano ao presidente. Então, eu não entendo bem, esse apoio é de todo o movimento? É de parte do movimento? Deve ser da alta cúpula dessa confederação, Sim. né? Mas isso significaria que deveria ter havido algum tipo de conversa ou debate entre ele e Evo, né? E Evo não se pronuncia aqui, pelo menos não nessas matérias que a gente separou aqui, né? Aqui vou abrir aspas, né, para o secretário de comunicação, o Efraim Mojo, que diz que nessa participação dos diferentes congressos estamos vendo uma possibilidade que o irmão presidente seja o candidato, mas nós não ainda entramos no processo eleitoral, né? Uhum. Lembrando que as eleições bolivianas serão realizadas somente em 2025, mas o clima, né, já está bastante quente, faltando um ano aí para o processo. Bem, da Bolívia nós cruzamos mais uma fronteira, vamos agora para o Chile, já que o governo Boric está tendo um desafio, né, em relação à segurança pública, né, já que tivemos a morte de mais 3 policiais. Uhum. Sim, as pessoas aqui no país transandino, como se diz aqui na Argentina, estavam bastante chocadas com esse caso, estavam tratando esse caso como o caso de violência mais grave das últimas décadas no Chile, de violência contra policiais, claro. Obviamente, quando se compara isso com o que ocorre no Rio de Janeiro todas as semanas, parece um crime menor, mas para eles não é assim. Chama atenção para o fato de onde ocorreu, né? Ocorreu numa área que, de fato, o governo nacional hoje em dia tem pouca entrada, né? Eu me lembro que nos dias que o Boric deu posse aos seus ministros, 2 dias depois estava lá Ischia Sanches, que era a ministra do interior, viajando para o sul, assim como quem diz, eu vou viajar e vou dizer que todos são meus amigos. E ela acabou sofrendo ali bloqueios, algumas hostilizações, não físicas, mas foi difícil para ela. E essa região, Biobío, a Araucanía, Los Rios, são regiões que são pesadas ali, né? Os problemas são muito antigos, não basta chegar essa juventude de esquerda aí, da frente ampla e simplesmente considerar que pode resolver a situação. E isso está fazendo com que o presidente Boric tenha tomado cada vez mais medidas de segurança fortes, não coniventes, talvez, com a sua formação inicial de esquerda, né? Tanto que essa região está sob estado de exceção praticamente desde que ele assumiu. Bem, agora a gente vai para o Peru com uma denúncia e outra notícia, né? A denúncia, no caso, de que o governo da Dina Boluarte está mudando, né, o arquivo geral do país para um galpão em uma área industrial, na qual, né, cerca de centenas de milhares de documentos correm o risco de preservação justamente por não ter as condições necessárias, né? Isso foi apontado aqui no Twitter, né, pelo intelectual peruano Alonso Gurmendi. O Peru costuma ter um bom conjunto de museus e uma boa proteção, afinal já não é de hoje que recebe coleções assim, né? Mas eu imagino que essa degradação do sistema de manutenção de obras antigas, de obras valiosas, esteja sofrendo, assim como o país, uma deterioração, né? Bem, e a outra notícia é de que as 4 viúvas, né, de lideranças indígenas de Saueto, uma área que fica entre a fronteira do Brasil com o Peru, estão exigindo proteção integral do Estado, amparados, né, pela Comissão de Povos Andinos, Amazônicos e Afro-Peruanos do Ambiente e da
ecologia, né? Esse caso ocorreu em 2014, também ligado, né, ao extrativismo ilegal na Amazônia. E no começo do ano passado, né, madeireiros peruanos haviam sido condenados a 28 anos de prisão por conta desse caso. Bem, agora vamos para o Equador, já que houve uma declaração do governo de que a invasão da embaixada mexicana foi um incidente isolado. Espero que sim, né? Bom, o caso está na Corte Internacional de Justiça, né? E foi nesse âmbito que foi dada essa resposta. Foi a né? defesa, né, do governo perante a CIG, né? Claro, ou seja, que esse movimento, esse processo segue, né? E não vamos parar só na defesa do governo. A corte irá dizer algo, né? No final da apuração. Isso, e de acordo com o diplomata Andrés Terra Parral, não existe um risco real e imediato de dano irreparável, né? Enquanto que o México, além, né, de fazer uma demanda contra o Equador, também processou, né, o atual presidente Daniel Noboa pelo ataque à sua embaixada, né? Bem, do Equador vamos para a Colômbia, já que tivemos manifestações massivas, né, pelas principais cidades do país em apoio ao governo Gustavo Petro, em oposição, né, ao que a gente observou na semana passada, né, Silvia? Creio que na semana passada, quando eu comentei, né, recém-chegada da Colômbia, que eu tinha presenciado a marcha anti-Petro, que aconteceu naquele domingo, já havia... O Petro faz assim, né, sempre que há um ataque contra ele já marca o contra-ataque, né? Então, naquele dia mesmo, o governo já dizia e já começava a convocação da população para que houvesse uma marcha para defendê-lo. E essas pessoas, de fato, foram às ruas na última quarta-feira. Havia muita gente, pelas imagens que eu vi ali da Praça de Bolívar, ela estava completamente lotada, então a questão da popularidade do Petro ainda tem esse apelo, né? As pessoas levaram bandeiras do Pacto Histórico, até mesmo bandeiras do M19, do Carlos Pizarro, e o Petro, no seu discurso, reforçou ali que ele está sendo ameaçado, que a situação é muito difícil para ele e tal, e ele deu uma notícia que acabou sendo o lead do dia, né? Uma notícia inusitada ali, de que a Colômbia estaria encerrando suas relações com Israel, e já adiantou que os diplomáticos em Israel já têm ordem para voltar para Bogotá. Isso, e a gente até vai repercutir, né, no próximo bloco em relação também a outros países membros da CARICOM, né, sobretudo Trinidad e Tobago. Ainda, né, sobre a Colômbia, né, o governo culpou, né, o clima pelo acidente que vitimou 9 militares no começo da semana ali no sul do departamento de Bolívar, né? Essas foram as palavras do ministro de Defesa Ivan Velásquez, né, dizendo que não foi por conta de falta de manutenção, como parte, né, da opinião pública colombiana estava indagando, né? Sim. E ainda relacionado às Forças Armadas colombianas, tivemos também a notícia do sequestro de um soldado na cidade de Toribio, que fica localizada no norte do departamento do Cauca, ali próximo, né, da costa do Pacífico, e de acordo com o Exército, o jovem soldado Guiner Kevin Noscoe havia recebido uma ligação de um desconhecido que o seu irmão havia sido sequestrado. Ele foi ao encontro e ele acabou sendo a vítima do sequestro. E a principal suspeita é em relação ao Estado-Maior Central, que hoje é a guerrilha com mais proeminência na região. Então, Matias, também condenaram o Ivan Mordisco por recrutar menores que foram levados a combate, e essa última leva morreu, causando bastante comoção ali na região em que isso
vem ocorrendo. Ivan Mordisco, ele se apresenta como um ex-guerrilheiro, né? Para quem não está muito acostumado com essas questões da paz na Colômbia, o guerrilheiro tem muito orgulho de ser guerrilheiro e não um criminoso comum, né? Inclusive isso é o que empata alguns acordos aí, porque há várias teorias de que se deve fazer acordo de paz com quem tem agenda política, não com quem tem agenda criminosa, né? E o Ivan Mordisco se faz passar por alguém que tem ideais marxistas, etc. ali, mas já ficou comprovado que ele, apesar de estar comandando o Estado-Maior Central, que seria a dissidência das Farc, ele de Farc tem muito pouco, né? Ele é de fato um criminoso, organizando, tomando carona aí nesse nome dissidências das Farc para ganhar um protagonismo, mas ele não é um guerrilheiro com uma causa política por detrás. Ele, de fato, é um gangster ali, né? E não só a coisa de recrutar crianças, que é algo que está proibido pelo Acordo de Paz, e se tenta diminuir essa praga em vários grupos, mas também o Mordisco está fazendo ameaças na negociação de paz que há entre o Estado colombiano e o EMC. Ele está usando a floresta como moeda de câmbio para obter anistias. Então, se ele tem alguma sinalização na mesa de negociações de que a negociação vai retroceder, ele ameaça. Olha, então eu vou desmatar tantos e tantos hectares. E vai lá e desmata. Ou seja, ele faz exatamente o contrário do que faziam as outras guerrilhas, né? Porque elas por muito tempo preservaram as florestas da Colômbia. Isso. Enfim, é um personagem bastante túrbio esse. E esse caso do sequestro dos menores, né, de acordo com as informações, inclusive com 10 anos de idade, foi no departamento de Caquetá, que está localizado justamente na floresta amazônica, né? Ao sul do país, e que é o terceiro maior em território da Colômbia. Sim. Bem, da Colômbia vamos agora para o Panamá, já que teremos, né, as eleições presidenciais. Sim, o Panamá vai às urnas este domingo. É uma eleição bastante rara e complicada, porque a gente fica imaginando, né, depois dos presidentes passarem ou pela cadeia ou por mais de uma presidência, que vão deixar por fim que novos nomes possam tomar seu lugar. Não é o caso do Panamá agora, né? A gente tinha a ideia do Ricardo Martinelli, ex-presidente, condenado por corrupção, por receber dinheiro da Odebrecht, por espionar com o programa Pegasus a jornalistas e a amantes dele, inclusive. Esse pré-candidato acabou não conseguindo ir adiante porque ele foi condenado nesse meio tempo e agora está refugiado na embaixada da Nicarágua, na cidade do Panamá. E pretende dali tentar sair do país, mas essa é uma outra história que nós vamos acompanhar depois. Essas eleições vão ser realmente inusitadas, primeiro por conta disso, né, que o principal candidato é um apadrinhado político desse que está na embaixada, que, portanto, não pode concorrer. O seu substituto, Luiz Mulino, meio que recebeu a votação dele, acompanhamento dele, e as pesquisas estão dando ele na frente com mais de 10 pontos percentuais. Agora, ele também está investigado por corrupção. E, inclusive, até o momento que nós estávamos gravando, começamos a gravar hoje, no começo da tarde dessa sexta-feira, ainda havia dúvidas de que se ele seria liberado para participar desse pleito. E foi liberado. Ou seja, é um pouco um culebron também, né, Matias? De fato. Mas não existe eleição na América Latina tranquila, né, Silvia? Você que acompanha mais tempo que eu sabe muito bem disso, né? Bem, a gente segue na América Central, já que El Salvador facilitou a reeleição sem limites de Bukele, né? É o projeto ditatorial em curso, né, Silvia? Sem dúvida, Bukele forever, né? Enfim, isso já estava um pouco
pré-anunciado, mas a gente ainda não tinha a coisa oficial. Eu acho que depois da reeleição, agora ele, com a eleição com números tão impressionantes, né? Embora números impressionantes, mas também com um monte de gente que não votou, né? Então, eu acho que ele vai ficar também, às vezes, um pouco com o pé no breque, pensando nessas pessoas que não quiseram apoiar completamente a sua proposta. Mas tá aí, estava claro que ele faria isso, né? Que a mudança na Constituição era com isso em mente, né? E bom, ele está gozando de bom momento de popularidade. A hora de lançar uma ideia dessas é agora mesmo, né? Bem, a gente vai também repercutir isso mais no bloco seguinte, mas tivemos, né, um acampamento de estudantes pró a causa palestina na Universidade Nacional Autônoma do México, que é a maior do país. Sim, essa é a grande faculdade mexicana, né? Muito forte na área de humanas, letras, ciências sociais, políticas, mas também na área médica, científica, e é bastante significativo que os estudantes parem aí por conta dessa movimentação que já está acontecendo nos Estados Unidos também, de revoltas e protestos pela situação no Oriente Médio, né? Mais especificamente aos ataques que Israel vem promovendo ali contra os palestinos na faixa de Gaza. Bem, do México vamos para o Haiti, já que o governo transitório nomeou presidente e premier. No caso, são Edgar Leblanc e Fritz Belizer, que foram nomeados, né, de forma interina até as eleições previstas para 2026. Né? No caso, o Fritz Belizer é ex-ministro do esporte, foi escolhido para o cargo de premier, enquanto que o ex-senador Edgar Leblanc será o presidente e foi visto, né, com bons olhos também pelo governo do país vizinho, né, que divide a ilha de Espanhola com Haiti, o Luiz Abinader da República Dominicana, né, que espera, né, que essas nomeações tragam estabilidade para a região. Bueno, Silvia, a gente encerra esse bloco com a sua indicação cultural. Sim, eu vinha preparando a indicação cultural até mesmo antes da gente entrar no assunto com o qual a gente abriu o bloco da quebrada latino-americana hoje, que é o Mujica, né? E eu queria recomendar 2 filmes que são muito fáceis de ver, porque estão nos principais streamings aí do Brasil. Um deles é um cinebiopic do Pepe Mujica, cujo título é Uma Vida Suprema. Conta a história dele desde pequeno, como começou a militar e tudo mais, mas com os olhos de hoje, né? Com os olhos do homem no qual ele se formaria. E o outro é A Noite de 12 Anos, um lindo filme que passou nos cinemas brasileiros, está para o streaming também, e conta a história de uma das prisões do Gica, né, a mais longa, que durou 12 anos, num presídio em que ele não podia falar com seus companheiros, mas tinha ali 2 dos seus grandes amigos de militância. E com eles ele estabeleceu uma maneira de conversar, com uma espécie de código Morse, que eles iam batendo assim nas pedrinhas entre um quarto e outro, para que o outro escutasse, e assim eles acabaram conseguindo atravessar essa difícil tarefa psicológica e física que é aguentar a prisão por tanto tempo.